Olá, boa tarde, aliás, bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos fazer esta live agora, porque mais tarde eu vou ter compromisso. Então, aqui nós vamos encerrar o assunto Inquisição. Nós temos aqui 5 lives que falam especificamente sobre elas, cada uma delas com textos explicativos. É lógico que a Inquisição requer muito mais tempo, muito mais cuidado que isso. Mas a síntese aqui contida já explica tudo e explica o principal, né? A Inquisição é uma prova inequívoca de que a Igreja Católica, que a promoveu e a perpetrou como um crime hediondo, semelhante apenas ao Holocausto nazista, simplesmente diz que ela não poderia ser uma organização cristã, conforme ela se auto-intitula. Cristo não agia daquela maneira. E a Inquisição passou a ser o modus operandi da Igreja assim que ela atingiu o poder total na Europa. Ela era aliada a governos, os governos políticos corruptos do mundo eram todos aliados a ela, e ela, assim, aliada com governos e não com a palavra de Deus, promoveu a perseguição implacável ao povo. Ou o povo se convertia ao catolicismo, ou morria na fogueira. Mesmo assim, mesmo aos convertidos, o terror não era diferente. Havia, conforme nós vimos na 4ª live deste nosso assunto, a caça às bruxas. Pessoas com peso diferente do esperado, mulheres com verrugas, né? Ou então algum comportamento, mulheres que sabiam fazer remédios para curar, e sucessivamente mulheres muito bonitas que poderiam atrair homens, eram todas consideradas bruxas e morriam na fogueira. Na base de quantas? Ora, não é preciso conjecturar. A própria Igreja produziu um documento chamado Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras, também conhecido como o Martelo das Bruxas, que hoje é traduzido para praticamente todas as línguas. É um documento inequívoco e irrevogável de que somente no quesito caça às bruxas morria entre 40 e 50 mulheres inocentes por ano em cada cidade europeia. Tem textos explicativos, é só vocês irem lá na 4ª live deste nosso assunto que ali vocês vão ver. Também nós vimos que a Inquisição, ela não era a Inquisição, mas a Igreja Católica ela dividiu-se em inquisições. A Igreja Católica ela pratica o sincretismo religioso. Ela não combate as crenças populares erradas, não. Ela se mescla a elas e assim se coloca como dona delas e julga pessoas que talvez não as pratiquem. Então havia uma Inquisição em cada lugar. E havia uma Inquisição a partir de Roma para englobar todas, chamada, conforme nós vimos, de Inquisição Romana. Havia também a Inquisição Espanhola, que foi de longe a pior delas, a que mostrou a faceta mais mundana da Igreja, escancaradamente mundana, em que nada tem a ver com os apóstolos. Hoje em dia, os defensores do catolicismo, eles têm que fazer muito malabarismo para poder tentar diluir essa história. Mas a história não pode ser reescrita, né? Nós vimos também sobre os documentos secretos. Durante muitos anos, a Igreja manteve documentos secretos e ainda os mantém. E mesmo assim, apenas pessoas selecionadas por eles podem consultar tais documentos. Por que isso daí? Por que esconder documentos que testificam o que eles fizeram? Acaso é a opinião do homem que
que vale para a igreja ou é a opinião de Deus? Deus não viu tudo o que aconteceu? Eles vão poder fugir do julgamento de Deus escondendo documentos de homens aqui na Terra? Não, não vão, né? Por mais que as pessoas digam, mas foi santo tudo que eles fizeram, é santo. Deus sabe que não é. Na hora do julgamento, o que acontece? Né? Quem julga não somos nós, somos Deus. Né? Ainda com relação aos documentos secretos, vocês sabiam que pouquíssimos documentos tem das igrejas chamadas protestantes, que também promoveram a Inquisição com base na Inquisição Católica. Eles perseguiram tanto o próprio povo protestante quanto o povo católico. Foi uma verdadeira anarquia política assassina na Europa durante 2 séculos, promovida por todas as igrejas. Quer você fosse católico, quer você fosse protestante, você não estava livre de uma hora ou outra, por qualquer motivo, morrer na fogueira e ser torturado. Ou ser torturado para depois morrer. Aí então nós perguntamos assim: o que produziu a Inquisição nos dias de hoje? Os defensores católicos eles podem culpar, mas isso foi numa época antiga, na época medieval, né? Os tempos eram outros, então o mundo era mais violento. Isso não é desculpa, porque muito mais antigo ainda era o tempo dos apóstolos, né? O tempo dos apóstolos viveram 1000 anos antes da Inquisição, e ali eles pregavam o quê? O amor. Eles pregavam o amor ao próximo. As pessoas que não quisessem se converter ao cristianismo, tudo bem, ele podia escolher, ele tinha livre arbítrio, era muito mais justo. O Código Civil Romano, que é de uma nação pagã, era muito mais justo do que o processo inquisitorial. No processo romano, a dúvida pressupõe a inocência. Se não se conseguisse provar que havia culpa, e isso era culpa por crimes, não era culpa por liberdade de expressão, liberdade de fé, porque na antiga Roma as pessoas podiam exercer a liberdade religiosa, ela podia escolher qual Deus ela quisesse se dedicar à sua vida. Mas na época da Igreja Católica não. A partir do século IV, quando ela foi fundada, ela começou a se impor como autoridade política religiosa em tudo e todos. Ou você era católico, ou você era perseguido. Era assim com Cristo? Não. Os apóstolos não agiam assim. Como são resolvidos os assuntos, por exemplo, o assunto da Inquisição? Como é que a igreja quer resolver este assunto? Primeiramente por esconder os documentos. Ou revelá-los, mas tentar minimizá-lo, tentar desculpá-lo. Exatamente como faz a justiça comum aqui. Um advogado de um ladrão tenta de todas as formas inocentar o ladrão, usando muitas vezes como último recurso o recurso de que ele não bate bem da bola. Ele precisa não de uma cadeia, mas de um hospital psiquiátrico. Eles resolvem a Inquisição de hoje da mesma forma como eles tentam resolver os assuntos que envolvem a pedofilia na igreja. A pedofilia na igreja ela atinge comprovadamente agora até o número 2 do Vaticano, né? O subchefe dos católicos. Né? Como que eles resolvem isso? Exatamente, eles resolvem na justiça do homem, assim como a Inquisição é resolvida perante a justiça humana, né? Por esconder documentos, por não tem como provar, então é inocente. Eles também fazem a mesma coisa com relação à pedofilia. O padre vai lá e comete
pedofilia contra crianças inocentes, dos quais o catecismo ele foi criado para isso, viu? Depois nós vamos ainda prosseguir com este assunto. Então é assim, o padre vai lá, comete pedofilia contra crianças inocentes. Ele é pego em flagrante, o que acontece? Como é que a igreja reage? A igreja se cala, porque ela espera a justiça comum decidir se o padre é inocente ou não. Se a justiça comum, corrupta, como sempre, porque ela pode ser comprada, né? A igreja ela pode comprar, inclusive ela pode comprar até a vítima. Né? Ela vai lá e oferece dinheiro, a vítima retira a queixa e o padre é considerado inocente. A igreja, então, vendo que o padre foi considerado inocente pela justiça do homem, ela também o considera inocente. E o máximo que ela faz é transferi-lo. Né? Mas entre os cristãos verdadeiros da época de Cristo era assim? Não. A pessoa que tivesse um comportamento que não se condizia com o que Cristo ensinava, ele era simplesmente mandado embora. Assim, olha, você não pertence ao nosso meio, então você segue o seu caminho. E é isso. Tá? É isso. A Inquisição ela não faz assim. Por exemplo, aquela pessoa é herege, então, olha, segue o seu caminho, sai da igreja. Ela não faz isso. Ela vai lá, persegue, prende, confisca os bens e mata. É muito diferente o modo de agir de um e de outro. O que era considerado herege ao cristianismo. Herege é uma palavra muito pesada, viu? Porque depende do ponto de vista. Do ponto de vista de cada um, todo mundo é herege. Né? O católico é um herege do ponto de vista protestante. E o protestante é um herege do ponto de vista católico. É uma palavra vazia. Né? Mas entre os cristãos antigos era assim. Se a pessoa não se comportasse, simplesmente vai. Olha, segue o seu caminho. Você não quer participar. No dia que você quiser, você pode voltar. Aí você se adapta de coração a servir a Cristo. Aí você entra. Mas a igreja não é assim. E ela não é assim até hoje. Até hoje a igreja ela procura a justiça comum do homem. Juízes humanos. Advogados corruptos. Um código... E o engraçado é que o nosso código penal ele não é ruim não, mas ele também não é seguido. Né? Assim como os católicos e protestantes não seguem a Bíblia como o seu código de conduta moral, as pessoas também não seguem o Código Civil. Né? Meus amigos, nós vamos encerrar aqui o assunto da Inquisição, mas a partir do próximo domingo, ou antes, ou mesmo hoje a partir da 1h30, mas eu acho que não vou poder, porque eu vou ter um compromisso. Nós vamos falar sobre o assunto que permeia as igrejas, e eu digo as igrejas porque não é só a católica, é as igrejas protestantes também. Nós vamos falar sobre os crimes atuais das igrejas, os crimes, incluindo a pedofilia. Vocês pensam que a pedofilia é um assunto pontual? Ah, mas teve um padre que cometeu, teve um pastor que fez isso. Não é pontual, não. E isso nós vamos ver a partir da próxima live. A gente vai ver que a pedofilia e outros crimes na igreja elas são o que a Inquisição foi no passado. É o modus operandi das igrejas de hoje em dia. Tá? Esses crimes. Então, a partir da próxima live, nós vamos falar sobre esses pontos. Lembrando que nós não estamos falando mal das religiões. Nós não estamos aqui inventando nada. Aqui nós vamos nos basear em documentos, inclusive documentos produzidos pelas próprias igrejas que cometeram os crimes. Então aqui nós vamos apenas ler os documentos e repassar a vocês para que vocês
decidam o que fazer ou o que pensar a respeito. Não vai ser inventado nada aqui. Tudo vai ser comprovado. Até porque se você falar sem provas, é o equivalente a nada. Fica a palavra de um como a palavra de outro. É como na justiça comum, né? Se você falar e não provar, não quer dizer nada. Não aconteceu. A justiça não aceita. Mesmo que seja óbvio que tenha sido aquilo. Certo? Meus amigos, então, bom domingo a todos vocês e até o próximo domingo, tá? Tchau!